Olá a todos! Hoje é dia 20 de novembro de 2025. Essa é a data que se marca, né, o Dia da Consciência Negra. Na realidade, ele surgiu porque em 1695, ou seja, no século XVII, o Zumbi dos Palmares, né, uma das maiores figuras da resistência, né, contra a escravidão, né, que fazia parte do Quilombo dos Palmares, em Alagoas, ele foi assassinado, né? Então, foi essa data, por ser realmente Zumbi dos Palmares, o maior símbolo, né? Agora, essa semana ainda, né? Hoje é dia 20, sábado ou domingo da semana, desse final de semana, desse último final de semana, houve, dentre outros tantos, né, no futebol, mais um ato de xenofobia, de racismo, né? Praticado no estádio do Avaí, onde jogavam Avaí e Remo. Uma senhorinha, branca, claro, e proferiu palavras ofensivas, né, xenófobas e racistas contra a torcida do Remo, né? Remo do Pará, né? Ela chegou até a dizer que, na realidade, isso foi em resposta a algum tipo de ofensa que ela tivesse tido, né? Que ela tivesse sofrido. Mas o fato é que a coisa é estrutural, né? É o que estava dentro dela. Ela foi provocada e cuspiu, né? E botou para fora o que ela sente, na verdade, né? E os estados do Sul, é histórico isso, né? Bem pouco tempo atrás queriam se separar do Brasil, né? Então é sinal que existe sim essa divisão, essa separação, e a gente fica se questionando, né? Qual que é a diferença dessa senhora, né? O que a cor da pele vai diferenciar alguma coisa entre um ser humano e outro, na realidade, né? Na verdade, são pessoas tão coitadas, né? Tão pobres de espíritos, né? Que propagam essa separação, esse racismo, essa diferença entre povos. Xenofobia é a diferença, né? Entre culturas, entre estados, entre países, né? Ou a não aceitação, né? A fobia contra o diferente, tá? Então não há como pensar, a gente já discutiu em outros programas passados, hein? Não há como pensar nisso daqui como coisas separadas, como guetos, né? Eu sou melhor do que você, melhor do que o cidadão que vive em outro país, que vive em outro bairro, que vive em outro estado, enfim, somos todos, né, frutos de uma mesma casta, diferentes sim, mas de uma mesma origem, de uma mesma existência. Então isso sempre me deixa muito triste e desesperançoso, na realidade, né? Porque a gente costuma ver tudo de uma maneira muito singular e não plural, né? Singular no sentido de que sempre o nosso lado primeiro, né? Esse espírito de sociedade, de coletividade, ele está muito distante da gente, né? E deveria estar muito mais próximos, né? Por isso que eu falo da consciência, né? Segundo Heidegger, né? Viver de uma maneira autêntica é viver com a consciência da nossa finitude. Isso vai acabar, né? Penso nisso de uma maneira depressiva, numa maneira ruim, vulgar? Não, é fato isso, né? Só que é difícil que a gente tenha essa consciência, né? E muito provavelmente, acreditando ou não acreditando em nada, vamos todos pro mesmo lugar, tá? Tudo bem, quero ser cremado, por exemplo, tá? Vou ser torrado e moído, mas vou virar pó, como o cidadão que vai ser enterrado vai virar pó. E é isso. Cremos sim que exista uma outra vida, né, que seja melhor, menos desigual, muito mais justa do que essa. Durante essa semana, e até em comemoração aí, essa Semana da Consciência Negra, eu postei alguns textos do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi uma figura brasileira, histórica, e ele nasceu em berço bem sucedido, vamos dizer que seja em berço de ouro. Ele era da alta sociedade, mas talvez essa figura dele seja até mais simbólica, mais emblemática, justamente por causa disso, tá certo? Ele era um abolicionista
tendo nascido numa família ou numa sociedade escravocrata, né? Então ele tece duras críticas. E esses textos de Joaquim Nabuco, eles são muito contemporâneos, eles são muito atuais, né? Talvez a gente tenha trocado a escravidão hoje pela palavra pobreza, né? Pelos favelados, pelos desvalidos, pelos moradores de rua. Todos tratamos os favelados e os moradores de rua como os senhores tratavam os escravos àquela época. Tá? A escravidão, a escravatura foi uma instituição e nós aceitamos, a sociedade aceitou essa instituição. Tanto que os políticos foram omissos, os filósofos foram omissos e a igreja, principalmente a igreja, foi omissa. A igreja tinha por obrigação lutar contra, só que ela não cumpriu os preceitos de Jesus Cristo, que seria acolhimento dos desvalidos, né? E usou até alguns princípios bíblicos, inclusive, porque existiam escravos na Bíblia, para meio que validar isso, para avalizar isso. Os padres, os pastores talvez, muito mais os padres, porque a gente estava vivendo ainda, não tínhamos vivido a Revolução Protestante ainda, né? Então, se locupretavam da situação, almoçavam com os senhorios, né? Enquanto havia escravos acorrentados, sendo torturados, né? Ali no quintal ali da própria casa que os caras estavam lá se locupretando. Então é um absurdo isso, é histórico esse absurdo, é difícil de engolir isso. Então, e não é diferente, as religiões não são diferentes hoje, tá certo? São religiões neoliberais que propagam aí a teologia da prosperidade, é do ter, é do possuir, né? Nada mais é do que uma corrente, uma vertente desses, né, influenciadores sociais, né, esses coaches que pregam aí a prosperidade, a riqueza, né? Isso tudo em detrimento de outras pessoas, né? Tem cara tão idiota, tão absurdo aí, cara, que eu não sei, cara. O cara que se diz cristão de fato, cristão é aquele que acredita nos preceitos, nas doutrinas cristãs de fato, porque Cristo é muito maior do que tudo isso daí. Estão se usando de Jesus Cristo para criarem religiões. O cristianismo é pior do que... Cristo é muito maior do que o cristianismo. O cristianismo é você fazer parte, ou cultuar Cristo ali, mas ao seu bel prazer, aos seus interesses. Então, eu prefiro que a coisa seja uma ligação um pouquinho mais direta, sem essa ligação de religião, e ela coloca na cabeça das pessoas que as pessoas precisam estar lá, precisam estar no templo, precisam estar bajulando padre, pastor, bispo, e não é assim não, cara, né? E no dia a dia, né, você é xenófobo, você é racista, você é homofóbico, você é totalmente contra os princípios, os valores básicos e muito nobres do Cristo Jesus, né? Que veio e que acreditamos que tenha sofrido e morrido por nós. Só que a gente não entendeu nada, absolutamente nada, né? E o cidadão fala, prosperidade, porque você tem que trabalhar, empresariado, capital, e tem muito cidadão da classe média que está naquele dilema, né? Eu acho que vive num limbo, ele não faz parte da grande casta ou da pequena casta dos capitalistas, dos grandes, né, empresários, dos bilionários do mundo, né? Mas ficou com medo de virar um pobre, de ser um, né? Então ele acaba se colocando, tem a mesma soberba, a mesma arrogância, né? Diferentemente do Ferrante, por exemplo, o Ferrante também é um empreendedor, o cara que está no botequim da esquina ali, ele é um empreendedor também, tá certo? É um homem de negócio que acredita e está tocando o barco. Mas qual que é o problema do coletor de lixo, por exemplo? Então, vamos ser todo mundo empresário. O coletor de lixo vai virar um empresário da coleta de lixo, tá? Ao passo que tem muitos políticos se lucupretando também disso daí, tá certo? Da merenda, do transporte público e do lixo, ganhando dinheiro, né? Aí prega-se também, essa semana também aconteceu a prisão aí desse cidadão do Banco Master, né? Por fraude, cara, por fraude. O cara gastou aí, sei lá, 15 milhões para fazer o aniversário de 15 anos da filha dele, tem um jatinho de 80 milhões e tem um vinho de 200 mil reais, cara. Eu tomo vinho chapinha aqui que eu pago
Quando eu tomava, agora eu não estou tomando mais. Chapinha eu pago R$10, cara. E o cara tem um vinho lá na casa dele de R$200 mil, cara. Então, como é que essa sociedade, em termos mundiais, pode viver numa situação dessa, cara? Tem gente passando fome, cara. Então, há de se refletir, pelo menos. Então, que essa data, que esse dia da consciência negra sirva como reflexão também. Então, a gente vai muito nesse efeito manada, porque é isso mesmo, tal, entrou nessa dicotomia entre o bem e o mal, né? É como se o político fosse digno de algum crédito, cara. O político, via de regra, não estou dizendo todos, mas via de regra ele está querendo interesses pessoais, cara, interesse de um grupo somente, né? Então, enquanto a gente não mudar, enquanto sociedade, enquanto a gente tiver uma consciência do coletivo, de que todas as ações, boas ou ruins, ela vai reverberar na gente, cara, esse mundo não vai mudar, não, né? As guerras não vão acabar, as divisões não vão acabar, né? As brigas, as mazelas, os estupros, as violência contra a mulher, contra o idoso, vai acabar não, vai não. Tá? E que situação linda seria, a gente tem essa possibilidade, mas é uma coisa que está muito distante, me parece, muito utópica, né? A gente podia entrar num processo de regeneração, que lindo seria, cara. Olha que natureza bela que a gente tem aí pela frente, que um povo essencialmente muito bacana, né? Não só o brasileiro, mas outros povos também, que tem aquela consciência realmente de irmandade, de fraternidade, de bondade, né? Não necessariamente se colocar no lugar do outro, mas entender, se solidarizar com o outro, ter compaixão. A gente teria um mundo muito melhor, mas muito melhor. Então é isso. E que essa minha desesperança não contagie, não contamine negativamente as pessoas, né? E eu penso que a gente deve tocar, sim, sempre. Tá bom? Um grande abraço a todos e a gente se vê por aí.